Então, meu nome é Ramiro, eu sou psicólogo da atenção primária em saúde, né? Eu trabalho nas unidades de saúde e a gente está aqui hoje com a Frances Lee, da epidemiologia, né? Para conversar um pouco de como é que está essa situação da pandemia, né? Porque a gente está um ano e meio, né? Quase um ano e meio de enfrentamento da pandemia e acho que muita coisa aconteceu nesse um ano e meio, né? A forma como as pessoas têm visto essa pandemia, entendo que talvez esteja muito diferente da forma como os profissionais de saúde estão vivenciando essa pandemia. Porque nesse um ano e meio, nós tivemos que dar conta de muitas coisas, né? Seja do processo de entender como é que seria a vacinação, das orientações em relação à forma de prevenção, né? Enfim, acho que foram diferentes realidades que a gente foi enfrentando e de alguma forma a gente foi naturalizando um pouco, né, essa convivência com o vírus. E Ramiro, e por ser uma área tão específica, né, muitas vezes os dados, os números, fica meio complicado, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então a nossa conversa de hoje é tentar buscar essa questão dos números de contaminado, de óbitos, traduzir um pouquinho, né, para a vida real. Porque o número só por si só, né, e eu acho que quando a gente vê esses boletins diários, né, de todos esses números que vão aparecendo, acaba sendo só um número, né? E a gente tem que pensar que cada número desse, cada unidade dessas é uma pessoa, né? E uma pessoa que tem sua família, que tem toda uma história, né? E eu acredito que se a gente for pensar, né, todo esse processo de normalidade que a gente acabou tendo em relação à pandemia, né, eu penso muito nesse novo normal que eles disseram, né, que a mídia, né, emplacou muito essa questão do novo normal, né, e eu entendo que esse novo normal é muito para se ter uma ideia de que a gente tem que se cuidar, de que a todo momento a gente tem que ter esse cuidado. O novo normal se trata de estar usando máscara, se trata de utilizar o álcool gel, né? Mas esse novo normal que não se pode entender como normal é a quantidade de mortes que a gente está tendo todos os dias. Eu gosto muito, Ramiro, de falar em novo real. Eu não concordo um pouquinho com o novo normal, como é falado. Então, nós temos uma realidade e nós estamos nos adaptando com essa realidade, né? Então, o vírus, eu considero ele, até a gente brinca, né? Mas muito competente no que ele faz, né? A gente precisa ser mais competente do que o vírus, né? Então, ele tem esse poder de se mutar, né? E de como é um ente invisível, né? Nós não conseguimos identificá-lo a olho nu. Isso traz uma sensação de segurança, né? Porque eu identifico, eu olho o que é perigo, eu afasto de mim. Como que eu vou trabalhar, né? Algo que eu não consigo observar, ver, né? Uma coisa muito subjetiva, né? Então, a questão do uso do paramento, né? Dos equipamentos é muito... já faz parte da questão da saúde, né? Então, a saúde traz consigo, quem trabalha na área de saúde, traz consigo toda essa visão, né? Biológica, da proteção. Mas para a comunidade, isso está muitas vezes lá longe, né? Lá longe, não tem essa percepção desse cuidado, né? E diante desse novo real, o que me assusta, né? Realmente daí as pessoas não terem esse entendimento, né? Então, o vírus para mim é muito competente, né? Ele sabe o que ele está fazendo, a gente tem que ser mais competente do que ele, né? Então, ele se transmite através da saliva, do espirro, da tosse. Então, se eu não estou protegendo, né, com máscara, se o meu companheiro não está também protegido com máscara, quem está perto de mim, se a gente não está numa distância
distância, né? Ele vai ficar no ambiente. Então aqui pode estar contaminado, eu passar minha mão, passar no olho, coçar meu nariz, né? Eu já vou estar me contaminando. Às vezes vou no mercado, numa loja, que alguém também, por descuido, tirou a máscara, coçou o nariz, coçou a mão, com a mão, pegou no rosto, colocou no produto, né? Então, esse meio invisível é que nós gostaríamos que cada munícipe, né, entendesse para poder se proteger, né? E diminuir um pouco essa transmissão, né? Sim. Porque eu acho que uma coisa que as pessoas também não percebem é que muda um pouco a lógica, né? A pandemia não se trata de se proteger só, né? Se eu não estiver usando máscara aqui no momento que eu estou compartilhando um espaço com a Francesli, a Francesli está em risco, né? Então não se trata só de eu me proteger, se trata de eu considerar que eu estou protegendo o outro, né? Então a pandemia ela não é individual, a pandemia não é algo que somente tem que se proteger, né? A gente tem que pensar nos outros e na forma como a gente também pode contaminar as outras pessoas. Eu acho que isso talvez seja o mais cruel, né, do vírus, porque um relato que a gente escuta muito das pessoas fico pensando, quem em algum momento acaba positivando, né, fico pensando, onde que eu peguei, né? Será que eu peguei naquele momento onde eu estava de repente num churrasco que eu me aproximei mais de uma pessoa, né? Será que foi no restaurante? Será que foi quando eu estava andando na rua? As pessoas começam a pensar em que momento que isso aconteceu, né? E com quem que as pessoas estiveram. Sim. Né? A transmissão está nos detalhes e nós temos que chegar com o pensamento antes de que isso aconteça, né? Então, positivei, agora onde que eu peguei, com quem que eu falei, aonde eu estive, né? Então, esse pensamento epidemiológico de transmissão tem que ser antes do positivo, né? Vou dar um exemplo. Na vigilância nós trabalhamos cerca de 10 pessoas, né? No início da pandemia nós fazíamos coleta de exames. E até hoje nós estamos trabalhando com as amostras diariamente, né? Que vem de todo o município e passa pela vigilância. Então, nós manipulamos, né? E nós não tivemos nenhuma baixa por Covid, né? Isso porque nós temos a ideia, né? Que nós precisamos nos proteger, né? E isso vai além do trabalho, né? Então, em casa também, nas nossas escolhas. Você falou uma questão muito interessante da empatia, né? Então, a questão da minha escolha individual, ela vai se refletir na consequência coletiva, né? Então, isso é uma empatia. E é muito complicado isso, né? Porque não se trata só de se proteger, mas de considerar, de estar protegendo o outro, né? Muitas vezes a gente talvez não se proteja tanto se a gente for pensar só na gente, mas a gente compartilha com as pessoas que a gente mais ama, né? Quer dizer, Perfeito. Hoje o ato de você estar sem máscara num ambiente é um ato de confiança, né? Quer dizer, a gente vai todo dia para casa e as pessoas com que a gente compartilha um espaço sem máscara são pessoas muito seletas, né? Quando a gente está tirando a máscara e ficando de frente com essa pessoa, a gente está confiando e está demonstrando confiança também, né? Sim. E assim, rituais que no início da pandemia que nós enfatizávamos como importante precisam permanecer, né? Eu falo assim, sair de casa, né? Então, levar menos mochilas, menos objetos. Quando chegar em casa, né? Tem todo aquele ritual de limpar o sapato, de tirar a roupa, de lavar as mãos, né? De tomar banho, né? Tem todo esse ritual também de chegada, né? Então, que aquele novo real, né? O novo real deixa a gente meio... Novo normal deixa as pessoas mais... vou ter que fazer isso novamente. Precisa. E já tá todo mundo cansado, né? Isso, precisa, gente. E eu acho que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Que as pessoas estão muito cansadas já da pandemia. Só que o vírus não cansou ainda, né? Não, e ele é muito competente. Sim. Né? Vamos dar uma olhadinha nos gráficos, né? Então, só traduzindo os números, né? Que não são números, que são pessoas, né? Então, nós trazemos para apreciação o gráfico que fala sobre casos positivos e mês.
né? Nesse gráfico caso positivo e mês, nós puxamos lá de 2020, né? Quando iniciou a pandemia. Então, nós conseguimos observar que do ano passado até o momento, nós tivemos picos, né? Ondas, e é assim que o vírus se comporta. É uma dança, né? Então, no início ele chegou, teve a parte do lockdown para tudo, né? Porque nós não conhecíamos esse vírus, né? Não sabíamos do potencial dele, né? Então, os casos começaram a aparecer, mas não em muitos casos, né? Durante o mês. E depois, em dezembro, nós tivemos um pico, né? E agora nós estamos falando, a gente fala que é uma dança, né? Então, nós tivemos o lockdown, que foi uma martelada, né? Desceu a quantidade de casos positivos e agora nós temos uma dança. E essa dança, né, de número de casos, né, que aumenta, diminui, vem bem intimamente relacionado ao comportamento humano, né? Então aqui nós observamos dezembro de 2020, né, nós subimos a linha, né, uma média ali de uma linha e agora nós estamos numa crescente. Percebam que do ano passado para agora essa crescente, né, a média dos casos, ele vai atuando entre 40 dias, 120, a gente faz uma média, né? Então, quantidade mínima que deu 40 até 120 dias. Então, essa média, né, nos faz perceber que nós estamos tendo durante esse período, essas semanas, mais ou menos 40 casos dia, né? E o que nos assusta também são a questão dos óbitos, né? Então, até o ano passado nós tínhamos 11 óbitos e agora nós estamos com 72 óbitos. Então, em 6 meses, nós tivemos 61 famílias enlutadas, né? Então, a gente percebe que não são só números, né? Existe todo um impacto com relação a esses óbitos. E também conversando com relação aos casos, né? Então, nós temos mais de 5.000 casos de pessoas, né, que contraíram, entendendo que esses casos, ele é a ponta do iceberg, né, o que a gente consegue detectar pessoas com sinais e sintomas, Ramiro, porque tem pessoas que não apresentam tantos sintomas, mas também tiveram, né, o contato com o vírus. Então, esse número de casos, ele é a ponta do iceberg, mas já dá uma proporção, né, de entendimento, quando a gente vai olhar esses gráficos, que maior taxa de transmissão é igual maior número de casos e maior número de óbitos, né? Então, essa é uma analogia que nós fazemos, né, com a crescente e comportamento humano, que é o novo real que nós estávamos falando, né, dessa percepção. São palavras, né, que eu acho que as pessoas já estão habituadas a escutar, né? E eu acho que isso tem um perigo muito grande nisso, né? Porque é claro que a nossa realidade, né, a forma como a gente lida com a vida, a gente precisa negar algumas coisas, né? Então, quando a gente, por exemplo, sai todo dia, né, a gente não pensa em morrer, né? Apesar de ser uma realidade, todo mundo que está vivo pode morrer, né? Não é algo que a gente pensa a todo momento. Se a gente pensar nisso todos os dias, é extremamente angustiante, a gente não vai conseguir dar conta disso. Então a gente precisa negar isso. Que a gente morre a cada dia, né? Ou que a gente tem a possibilidade de morrer nesse dia, né? Só que a pandemia nos trouxe a morte tão perto, né? Que uma forma de a gente dar conta dessa morte tão perto é negar ainda mais, né? Então essas mortes, elas acabam sendo a morte do outro, né? A gente nunca pensa nessa morte como uma possibilidade de estar tão perto da gente. Mas o fato é que, se a gente for pensar, a pandemia já atingiu alguém próximo da gente. De alguma forma já. Né? Seja alguém que ficou positivo na família, ou um amigo, ou a família de um amigo. E agora, cada vez mais, a gente escuta de mortes mesmo, né? A família do amigo, alguém que morreu, e a gente vai escutando isso, né? E a gente vai tentando negar ainda mais, né? E olha o perigo dessa negação, né? Porque conforme a gente vai tentando negar a pandemia, talvez a gente deixe de tomar esses cuidados, né? Todos esses cuidados que são tão importantes. E eu acho que assim, né? Acho que tá todo mundo cansado de falar sobre pandemia, mas eu acho que mais do que nunca é muito importante a gente falar sobre pandemia. A gente está no pior momento, né? Então as pessoas, elas querem negar
E eu acho que essa negação, além de ser muito perigosa, ela inventa novas realidades, né? Quer dizer, as pessoas, do mesmo jeito que pensam só como a morte do outro, né? Essas realidades novas que se inventa mas morreu porque tinha comorbidade. Mas morreu porque já era obeso. Morreu porque tinha vários problemas cardíaco. De saúde. E assim, era idoso mesmo. Exato. E essa realidade, ela vai caindo. Porque as pessoas que estão morrendo agora, tem pessoas jovens morrendo. Tem pessoas que não tinham nenhuma comorbidade. Então, essas invenções, essas novas realidades, né? Essas coisas que a gente inventa para tentar se afastar dessa morte, para tentar se afastar dessa pandemia, é algo que é perigoso, porque faz com que a gente continue tentando negar uma realidade que hoje tira a vida de uma pessoa por dia em média. Né? Do amor de alguém. Do amor de alguém. E a gente observa assim os profissionais cansados, né? Porque eles não conseguem, né? Não conseguiram ter esse respiro, né? 1 ano e meio, né? Então eles estão intensamente trabalhando, sábado, domingo à noite, né? Muitas vezes sendo banalizados com relação a isso, né? Então, da seriedade da questão, né? Entendemos que as pessoas têm direito à saúde, mas também precisamos que todos entendam que nós temos deveres também. De tomar essa pandemia como uma responsabilidade sua. Isso. Porque senão a gente tem uma tendência a tentar politizar essa pandemia, né? A discutir de forma política, se fecha o comércio, se abre o comércio. E na verdade, quando a gente está falando dessa forma, a gente está deixando de pensar nos nossos atos. Porque, bom, se o comércio estiver aberto, né, eu posso escolher se eu vou ir no comércio. Se eu chegar na frente de um comércio e ver que não tem álcool gel, que as pessoas lá dentro não estão usando máscara, é importante que eu escolha não entrar naquele comércio. Se eu convido você para uma festa, você pode negar isso. Você pode negar, né? Então é super importante, até porque essa escolha, né, muitas vezes o profissional de saúde ele não está conseguindo ter, porque ele está convivendo com o vírus diariamente. Isso mesmo. Né? Então é muito doloroso. De estresse, vendo mortes, né? Tendo que ir para casa e não conseguir abraçar seu filho, né? Exato. É muito doloroso ver tantos profissionais indo para casa e fazendo com que esses familiares corram o mesmo risco que ele, né? Ramiro, eu vejo que essa pandemia veio nos ensinar a empatia e a ter compaixão. Eu só espero que as pessoas consigam captar essa mensagem.